destruição. Eu tive na porta da destruição. Tive que enfrentar um dia um pistoleiro. Ele matava para ganhar dinheiro em Vila Verde. E ele inventou de atirar de revólver perto de mim. Eu estava montando uma máquina para ele. Ele atirou no pé com a mão, o Zadu assustou e eu atirei de uma lua. A lua caiu. E ele disse: mas isso é sujeira. Chegamos no local da máquina, tinha uma árvore na porta do armazém. Lá na porta da árvore tinha uma rolinha. Eu falei: Alcide, olha lá. Ele olhou: o que é a rolinha? Pá! Ela desceu pelo pé dentro. E depois eu tive que enfrentar esse homem. E esse homem tremia igual vara verde. Mas eu sabia que ele não podia nem piscar o olho. Depois que terminei a montagem de máquina, eu vim embora. Daí um dia ele manda uma carta para o Vitório Zago: Vitório, ô Vitório, manda um mecânico para mim, minha máquina está com problema. Depois você diz: não mande o Wilson, não mande o Wilson, não mande o Wilson, não mande o Wilson, não mande o Wilson. Embaixo, Alcide Freitas. Estou contando para vocês que quando a gente se torna um pregador do Evangelho, você pode estar certo que a gente já passou por muita experiência lá atrás, tá? Eu passei por muita experiência. E foi as experiências que eu passei que me deu coragem de pregar o Evangelho. Deu coragem. Então vamos voltar aqui. A gente estava falando de dois lados do homem: o lado que o Espírito Santo age e o lado que a carne age, amém? Eu estou contando aqui também o lado da carne, mas um dia o lado do Espírito entrou na minha vida, ele tirou dessas coisas todas, amém? Ele tirou dessas coisas todas, e muita coisa ruim do passado se transformou em bênção hoje. Por isso que a Bíblia diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam Deus. Eu, por exemplo, trabalhei em centro espírita. Se um demônio manifestar aqui agora, ele sai na mesma hora, que eu já conheço toda a estratégia dele. Ele não leva 5 segundos e vai embora. Eu já conheço a estratégia do demônio. Se ele manifestar, ele tem que ir embora, na hora. E para conselho de todos, nunca invoque demônio. Eu já vi muita gente chegar: manifesta demônio, manifesta, manifesta. Quem faz isso vai cair do cavalo, tá? Nunca se manda o diabo manifestar, mas se ele manifestar, ele tem que sair. Amém, irmãos? Então vamos lá. À medida que somos guiados e controlados pelo Espírito Santo, podemos caminhar em obediência e não mais viver com sentimento de condenação e de culpa. Olha, esse aqui é um problema sério que tem dentro da igreja. Tem gente que fica lembrando o pecado do passado, fica vivendo o seu passado. Deus não quer que você viva o passado, Ele quer que você viva o presente para o futuro. Deus quer que você creia que o sangue de Jesus te purificou de toda a imundícia do passado. Deus quer que você creia que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você é nova criatura. O que passou, passou. O que interessa é hoje, de hoje para frente, amém? É preciso então ler Isaías 45. Vamos lá, Isaías 45 ou 43. Isaías 43. Preste bem atenção. Pessoas que ficam pensando no passado, quem vive o passado sofre 2 vezes. Esquece o passado em nome de Jesus. O Senhor Deus disse assim, no versículo 24, no capítulo 43: não me compraste por dinheiro, e nem por câmara aromática, quer dizer, por perfumes, e nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Amém? Então Deus está dizendo a vocês: me deram trabalho com o pecado de vocês, vocês me deram cansaço com a iniquidade de vocês. Versículo 25, ele responde: eu mesmo
Sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se Deus não lembra do seu pecado, para que você vai lembrar? Se Deus já disse que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, por que você vai ficar falando neles com um sentimento de culpa? Você não pode carregar sentimento de culpa, porque enquanto você carrega sentimento de culpa, é porque a incredulidade está operando no teu coração e você não está vendo que Jesus fez por você na cruz. Você não é capaz de conscientizar que o sangue de Jesus te purifica do teu pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Amém? Então, por que ficar pensando no que passou? Não, esquece, começa a dar glória a Deus, faz igual o outro, dá uns pulos para cima, vira cambalhota, mas sai dando glória a Deus, porque Jesus lavou os seus pecados. É preciso entender essas coisas. Então, muitos cristãos estão vivendo a situação agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muitos cristãos leem esse versículo e param aí e usam para dar margem à sua perversidade, vivem de acordo com os ditames da carne. Quando houve uma pregação que expõe a sua condição pecaminosa, eles a rejeitam, dizendo: não, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem gente vivendo assim, cheio de pecado, cheio de coisa errada na vida, e quando a gente cita a Bíblia para ele, que ele tem pecado, não, eu já aceitei Jesus e já não há condenação. Não há condenação se você está vivendo Cristo no seu coração, amém? Engana a si mesmo, porque não aplicam toda a Escritura à sua vida. Voltando para Isaías 43, versículo 26. O Senhor Deus quer perdoar o seu pecado, quer fazer de nós uma nova criatura, mas é preciso estarmos de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com o que você pensa. Eu acho que é assim. A palavra acho não define nem a direita nem a esquerda. Ela não define nem certo nem errado, ela fica no meio. O acho não resolve. O versículo 26, a Bíblia é muito clara, dizendo: procura lembrar-me. O que significa essa palavra procura lembrar-me? Deus está dizendo: eu quero ouvir sua história. Conta a sua história para mim. E tem que ser em voz alta, tá? Não é no pensamento. Tem gente que acha que é no pensamento, não, é em voz alta. Deus não é surdo, mas Ele quer te ouvir. E se você não fala nada, Ele sabe o que está no seu pensamento. E se você não fala nada, é que você não tem coragem de assumir seu erro. Qual foi a vitória de Davi? Ele disse: Senhor Deus, foi eu que peguei, quem tem que morrer sou eu. Ele não disse: fulano foi culpado, Fernando. Ele não fez como Adão e Eva. Adão botou culpa até em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, o que Adão estava botando culpa em Deus? O Senhor me deu uma mulher que devia ser diferente. Gastou logo a mulher que o Senhor me deu. O Senhor está vendo? Foi ela que causou tudo. Botou culpa em Deus. E a mulher, foi a serpente. A serpente não tinha quem condenar. Está lá. Amém? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Deus quer perdoar você. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus quer perdoar você. Então vem aqui, procura lembrar. Isso quer dizer, conta para mim a sua história. Entremos juntos em juízo e apresenta as tuas razões, para que eu te possa justificar
ou na nossa linguagem real, significa perdoar. Amém? Perdoar. É preciso contar a história. Depois do versículo 27 vem falando da realidade do seu pai, que seu pai pecou, os teus intérpretes também fizeram a mesma coisa, e você está num problema sério. Então conta a sua história para Deus, amém? Conta a sua história para Deus. Vamos continuar aqui na mensagem. Então eu parei aqui. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muitos cristãos leem esse versículo e param por aí e usam para dar margem à sua perversidade. Vivem de acordo com os ditames da carne. Quando houve uma pregação que expõe a condição pecaminosa, eles a rejeitam, dizendo: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É igual o diabo tentou usar a palavra para o Senhor Jesus, né? Mas o Senhor Jesus estava preparado para ele e botou ele para correr. Enganam a si mesmo, porque não aplicam toda a Escritura à sua vida. Esse versículo não dá aos cristãos permissão para agir como bem quiserem. Paulo deixou bem claro que são os que não mais vivem sob condenação, os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? Os que se entregaram ao Espírito e vivem sendo guiados e controlados por Ele, é que não mais está sob condenação. Os cristãos que alimentam desejos carnais são guiados e controlados por eles e são condenados. Estão em rebeldia e são culpados perante Deus. Eu me lembro de um jovem que fazia parte da nossa igreja. Ele disse: pastor, tudo bem, estou muito bem aqui na igreja, tudo certo, eu concordo com o senhor, está aqui tudo bem, a igreja é uma maravilha, mas uma coisa eu quero dizer para o senhor: não tem como ser crente sem prostituir. Então eu falei: então vai em frente, depois você me conta a história e quebrou a cara. Amém? E quebrou a cara. Então nós precisamos abrir a nossa visão, entendermos o que nós estamos fazendo. Os que se entregam ao Espírito Santo e vivem sendo guiados e controlados por eles, é que não estão mais debaixo de condenação. Os cristãos que alimentam os desejos da carne estão condenados, estão em rebeldia e são culpados perante Deus, a menos que se arrependam e afastem-se do pecado, irão colher o que plantaram. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, 7 e 8, amém? Amém, meus irmãos? Então nós estamos aqui dentro do princípio e que nós precisamos parar para pensar, e nós precisamos de tempo. O tempo vai embora depressa demais, o relógio não para. Misericórdia, para com o relógio. Se você se rebela e desobedece a Deus, é porque escolhe fazer isso. Preste atenção no que eu vou falar agora. Tudo é uma questão de escolha, de decisão. Quando você se rebela e desobedece a Deus, é porque você escolhe desobedecer. Ninguém pode
forçá-lo a desobedecer a Deus. Se você se rebela e fracassa em caminhar em obediência, a palavra de Deus não é porque não tenha poder sobre o pecado, ou porque não tenha controle sobre as suas atitudes. Isso se dá porque você permite desobedecer. Amém? Tudo é uma questão de que você decide. Eu disse aqui, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei 5 anos sem namorar, com a decisão minha. Namorada, moça para namorar tinha, não faltava não. Mas eu decidi, não vou namorar porque eu quero acertar a minha vida. Então tudo é porque você permite, é porque você concorda, é porque você escolhe. Não tem essa, não consigo controlar. É que você abriu a visão para carne misturada com toicinho. É você que decide, diga para o irmão que está ao seu lado, é você que decide rejeitar a vontade de Deus e buscar a sua própria. Amém? É você que decide. Vamos de novo, é você que decide rejeitar a palavra de Deus. É você que decide opor-se a Deus e a sua autoridade. É você que decide desprezar o sangue de Jesus, que tornou possível a você ter poder sobre o pecado e caminhar em obediência a Deus. Amém? Amém? Eu vou parar por aqui porque vai muito longe ainda. Então eu vou parar por aqui, vamos ficar de pé. Talvez domingo que vem eu continue aqui. Amém? Vou continuar, porque tem muita coisa aqui ainda. Meu Jesus. Então vamos parar por aqui. Vocês de ser abençoados agora. É uma questão que você vai crer. É você que decide. É você que tem que estar preparado agora em ouvir. É como nós já acabamos de falar agora. É você que decide. Amém? Amém, irmãos? E é você que decide desprezar o sangue de Jesus, que faz você ter poder sobre o pecado. E é você que decide caminhar em obediência a Deus. É uma decisão sua, você escolhe. Eu quero orar por vocês agora. Diga comigo assim: a oração da fé tem muito poder em seus efeitos. Amém, irmãos? A oração da fé, ela não tem limite na vida do homem. Ela não tem limite. Através da oração da fé você pode ser curado de qualquer enfermidade. Através da oração da fé você pode ser liberto do sexo. Você pode ser liberto da mentira. Você pode ser liberto de muitas coisas que estão oprimindo a sua vida. Como é que vai a sua família? Vai bem? Então, se não está bem, é preciso que você creia que Deus vai libertar a sua família. Amém? Então, é você que decide. Então eu quero chamar você que tem um problema agora. Você que acha que tudo está perdido, mas você nesta noite entendeu que Deus pode mudar a sua vida. Você pode vir aqui na frente agora em nome de Jesus. Amém? Você pode vir aqui na frente agora em nome de Jesus. Porque a decisão é sua. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: mas a todos quanto o receberam, temos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Até hoje, talvez algum de vocês é apenas criatura, você não é filho. O diabo que anda dizendo, eu também sou filho de Deus, é mentira do diabo. Ninguém é filho de Deus, ninguém. Nós somos criatura de Deus. Ninguém é filho. E é por isso que está escrito em Romanos, e tem João que eu acabei de citar: quando você recebe
Jesus no coração, o aceita de verdade, então você Deus no poder de se tornar filho de Deus, amém? Filho de Deus. E também como está escrito no livro de Efésios, Efésios fala muito claro sobre essa adoção, de que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celeste em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, e nós nos tornamos filho adotivo, porque Deus só tem um filho verdadeiro, que é Jesus, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos deu gratuitamente em amor, amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos ou pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer os mistérios da sua vontade, segundo o propósito da sua vontade que conosco Ele se propôs, amém? De nos abençoar. Diga: eu nasci para louvor da glória do Senhor, amém? Você não nasceu para agradar demônio, não, você nasceu, a Bíblia diz que você está aqui para louvor da glória do Senhor. E para louvor da glória do Senhor, você tem que dizer não ao diabo, você tem que dizer não ao pecado,